Glória a Deus. João, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Tem tradução que diz: necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Disse-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Somente até aqui. Esse é o texto para nossa meditação, para nós entendermos a dimensão e a profundidade um pouquinho desta palavra. Nós precisamos entender quem é Nicodemos. Nós precisamos entender quem é esse homem, quem é esse principal dos judeus. Tem tradução que diz príncipe dos judeus. Quem é Nicodemos? Nicodemos é um homem da lei, é um homem que fazia parte do Sinédrio. É como hoje um juiz da Suprema Corte, do Tribunal Federal em Brasília. Só para nós compreendermos quem era um pouquinho desse homem. Quem era esse homem? O gabarito, o potencial de Nicodemos. Além de Nicodemos fazer parte dos 70, ele era o principais. Olha que coisa forte. Era como se hoje um grande juiz, um grande catedrático, um grande mestre no ensino, um grande mestre em sabedoria, um grande mestre em conhecimento, em fama, chegasse até você, chegasse até mim. Talvez nós ficaríamos até meio trêmulo. Porém, esse homem vai ter com Jesus de noite. Um homem principal, príncipe, julgava entre o bem e o mal em Israel, julgava a causa do necessitado, a causa da viúva, julgava a causa do réu, julgava a causa, absolvia, condenava. Olha o poder, olha a autoridade que esse homem tinha. Mas com toda a autoridade que ele tinha, com toda a sabedoria que ele tinha, com toda a fama que ele tinha, com todo o conhecimento que aquele homem tinha, aleluia, um dia ele vai ter de noite com Jesus, e ele sai da fortaleza Antônia, onde ficava ali o Sinédrio, e vai nos arrebaldes, aleluia, daquela localidade, a entrar em uma casa, aonde ali estava o principal de todos, mas não era o principal da terra, ele era o principal do reino do celestial, principal, criador do universo, criador dos céus e da terra, formador e sustentador das galáxias, do planeta. Aleluia! Quem era Nicodemos? Aqui na terra ele era grande, mas nos céus ele não era nem conhecido ainda.
Nem conhecido ainda Nicodemos era. Porque eu digo isso porque os filhos de Cefas lá em Atos, eles foram brigar, eles foram lutar contra demônios. Então eles disseram: em nome de Paulo te expulso. E aí então o demônio falou para eles: eu conheço o Deus de Paulo, o Deus de Apolo, mas o Deus de vocês eu não conheço. Paulo, ou melhor, Nicodemos, com toda a sabedoria, com todo o entendimento que tinha, com todo o gabarito que ele tinha, não era conhecido ainda no reino espiritual. Não tinha autoridade espiritual, não tinha força espiritual ainda para agir. Ia-se na sabedoria do homem, ia-se no intelecto, ia na virtude humana, na virtude da carne. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Oh, aleluia! E então esse homem vai ter, sim, na força do braço a gente faz, na força do braço você consegue sim, muitas coisas você consegue, você só não consegue ver o reino dos céus, você só não consegue entrar numa dimensão espiritual. Mas o Senhor está convidando eu e você nessa noite a elevar o nosso nível espiritual, a subir um degrau a mais, porque esse homem vai chegar ali diante de Jesus e vai dizer para ele: bem sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ora, que sinais, para muitos, sinais miraculosos, é o coxo andar, é o paralítico andar, é o cego enxergar, é o mudo falar, como era nessa época, como Jesus atraiu multidões. Isso é bem verdade que é um nível de milagre, é um nível de experiência com Deus, sim. Mas isso é feito para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado nessa terra, aleluia, nessa terra. Porém, existe um milagre muito maior do que esse, aonde ele vai ensinar a Nicodemos, aonde ele vai dizer para Nicodemos, mestre da lei, mestre no conhecimento, mestre em julgar, vai dizer para Nicodemos: precisa nascer de novo, necessário é nascer de novo, Nicodemos. Então Nicodemos, ele já havia tido um nascimento, e o nascimento fala de uma iniciação da vida, o nascimento fala de alguém que foi chamado para fora, saiu para fora do ventre, porque aquele que não nasce, ele ainda não existe. Aquele que não é transformado de dentro para fora ainda não existe. Mas aquele que é transformado de dentro para fora, ele passa a existir no mundo espiritual e passa a ser relevante no mundo material. Glória seja dada ao Senhor. Que Cristo nessa noite nasça em teu coração, que Cristo essa noite nasça através dessa palavra em tua vida e trate em ti corpo, alma e espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Necessário, Nicodemos, é nascer de novo. E como um homem, com a sabedoria de Nicodemos, vai dar uma resposta dessa: como pode, porventura, um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha que talvez se você estivesse lá, você daria uma resposta melhor. Talvez se eu estivesse lá, eu daria uma resposta em um nível melhor. Mas olha, um homem como ele, como um juiz da Suprema Corte, não entendia nada, sabe por quê? Porque ele ainda não era nascido. E existem duas formas de nascer. Primeiro é o nascimento da carne, como diz aquele que é nascido da carne, é carne. Cogita para as coisas da carne, para sentimentos ruins, para iras, pelejas, dissensões, divisões, contendas, separações, ciúmes, invejas. Mas aquele que é nascido do Espírito, aleluia, ele também tem um tratamento no seu sentimento, na sua alma, porque Jesus certa vez diz: como devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus de corpo, alma e espírito.
Porém, quando se trata de novo nascimento, hoje é uma palavra pastoral ao teu coração, talvez diferente de todas as outras, que já preguei neste púlpito. Porém, eu quero lhe instruir acerca de uma clareza no mundo espiritual e que a profundidade da revelação, do ensino, do conhecimento, da profecia entre no teu coração para que você seja transformado, transformada, para que você venha nascer de novo em uma nova dimensão, que a tua história, a tua vida tenha uma guinada nessa noite, que você pare de sofrer, mas que você encontre a paz, que você pare, aleluia, de andar angustiado, mas encontre o refrigério em tua alma, porque a alma, aleluia, é a sede das nossas emoções. Mas ele não diz que nós nascemos da alma. Está escrito aqui que nós nascemos do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E todas as vezes, meu amado, que tu encontrar na palavra do Senhor escrito a palavra Espírito com E maiúsculo, se diz do Espírito de Deus, se diz do Espírito Santo. Todo aquele que é nascido dele verá o reino de Deus, verá o reino de Deus, aleluia, entrará no reino dos céus. E ele vai dizer, o começo da sua mensagem, o começo da mensagem de Jesus é chegado a vós o reino dos céus, é chegado a vós uma condição melhor de viver, de existir, de andar, de se encontrar, que o Senhor, aleluia, nessa noite possa te encontrar, que você possa se encontrar, que você possa nessa noite ter uma identidade espiritual. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não existe CPF para quem não tem vida, mas existe CPF para quem está vivo. Que o Senhor nessa noite decrete para a tua alma, decrete para o teu espírito um CPF, bendito seja o nome santo do Senhor, um CPF espiritual, que você nasça hoje da água, que é a palavra, e do Espírito, que é a vida na palavra. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Necessário, Nicodemos, é nascer, é a maior profundidade, é o maior milagre, o nascimento espiritual de um ser humano. Ora, quando se trata de nascimento, se trata de vida, quando se trata de vida, se trata de fruto, e quando se trata de fruto, se trata, aleluia, de força, se trata de ânimo. Às vezes, nós trabalhamos, então nos cansamos, mas quando nós nos alimentamos, ficamos fortes. Significa que o que comemos alimentou, significa que aquilo que comemos nos trouxe vida para nós. E quando se trata de fruto, se trata de vida. Quando se trata de vida, oh aleluia, se trata de um momento de receber aquilo que não tínhamos. Nicodemos, Jesus dizia, Nicodemos, você ainda não existe, Nicodemos, no mundo espiritual. Você existe aqui. Os homens aqui te dão honraria. Os homens aqui te conhecem. Os homens aqui sabem a tua fama. Sabe a cadeira que você foi colocada? Os homens dessa terra conhecem a sabedoria do homem. Mas Nicodemos, eu venho para você falar algo, Nicodemos, que eu ainda não falei ainda, Nicodemos. Necessário é nascer de novo, Nicodemos. Porque aquele que é nascido da carne vai fazer somente as coisas da carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos, vai fazer as coisas do Espírito. Oh, aleluia! E quando se trata de nascimento, como eu já disse, não é nascimento da alma, é o nascimento do Espírito. O Espírito, ou ele está vivo, ou ele está morto. Não tem meio morto, não tem condição de meio estar. Ou seja, quando nós nascemos, a simbologia do novo nascimento simbolizada também de uma forma simbólica pelo batismo nas águas. Quando você se batiza, você sepulta os rudimentos, sepulta as obras da carne, sepulta os sentimentos humanos, e então você nasce em espírito para andar em novidade de vida, para andar em uma condição que você ainda não conseguia andar. Gálatas 5,
lá fala do fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, o nascimento, e também fala das obras da carne. Quando se trata de obras, se trata de coisas mortas. Por isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos: não adianta, Nicodemos, você é nascido da carne. Aquele que é nascido da carne cogita as coisas da carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele tem vida nele. Então ele é conhecido no mundo dos vivos, porque esse mundo aqui vai passar, mas o mundo dos vivos, que é a eternidade, prevalecerá. Era o que ele estava dizendo para Nicodemos, que você nasça essa noite pela palavra do Senhor, que o Senhor venha com vida sobre ti, em ti, através da tua vida nessa noite, vai recebendo vida do Senhor, vai recebendo ânimo do Senhor, vai recebendo força do Senhor, vai recebendo uma porção do Espírito de Deus na tua alma, na tua vida, no teu espírito. Necessário é nascer de novo, que é necessário, absolutamente preciso, essencial para a transformação da nossa vida. Quando se trata da alma, se trata de sentimentos. A alma passa por uma modelagem, uma edificação, uma transformação, mas o espírito, ou ele está morto ou ele está vivo. Jesus diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. É algo que está pronto, ou ele está numa condição, ou ele está em outra condição, mas ele está pronto, ele já foi feito. Então ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa ter um encontro, Nicodemos, com a vida. Você precisa ser gerado, bendito seja o Senhor, gerados de novo. Oh glória, a palavra igreja significa eclésia, chamados para fora, ou seja, chamados para fora do mundo, para o nascimento, chamados para fora do ventre do mundo, para o nascimento, para que a tua luz brilhe, bendito seja o Senhor, para que a imagem e semelhança do Senhor seja resgatada em tua vida, aleluia. É essencial, Nicodemos, era o que Jesus estava dizendo, importa, necessário é nascer de novo, como somos necessário, como é necessário comermos, bebermos, como é necessário dormirmos, como é necessário trabalhar, como é necessário respirar. Assim é necessário nascer da água e do Espírito. Assim é necessário ouvir. Assim é necessário ser cheio do Espírito de Deus. Que você seja cheia do Espírito Santo de Deus nessa noite. Que o Senhor possa trabalhar em sua vida de uma maneira poderosa, grandiosa e gloriosa nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para que você saia da escassez para a bonança, para que você saia das trevas para a luz, para que nós saiamos, para que você saia de um momento, aleluia, no momento de insensatez para um momento de lucidez, para um momento de falta de sabedoria para sabedoria, que nós possamos essa noite ter um encontro verdadeiro e real com o Senhor Jesus Cristo. Então sentimentos serão trocados, sentimentos serão abatidos ruins e dados sentimentos novos, e então nossa alma regozijará, transbordará de alegria na presença do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. E aqui ele vai dizer no versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh, aleluia. Não é da alma e não é do corpo. Embora sirvamos a Deus de corpo, alma e espírito, o Espírito nasce, fortalece, transforma a alma e fortalece o nosso corpo para buscarmos o Senhor, para entrarmos em um novo nível de vida, um novo nível de existência, um novo nível de consciência, um novo nível de intelectualidade. Que o Senhor te encontre nessa noite, aonde você estiver aí, que o Senhor venha sobre ti, venha em ti através da tua vida com teu Espírito, e você possa encontrar, você possa, aleluia, verdadeiramente ter uma convicção da tua salvação, uma convicção do encontro verdadeiro e real com Cristo, que você possa, aleluia, ter a certeza que um dia você vai encontrar com o teu Salvador, você vai encontrar com aquele que é o arquiteto e fundador desse mundo, desse planeta, arquiteto e fundador do universo. Tenha essa certeza a partir de hoje, por essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito também: se nascemos da água e do Espírito, também vivemos em Espírito e andemos em Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Eu quero nessa noite que você entenda essa palavra. Necessário é nascer da água e do Espírito.
Nós não podemos ser conhecidos, irmão, irmã, somente no mundo material, mas temos que ser conhecidos no mundo espiritual. Porque assim, quando você clama, quando você pede, você também será ouvido. Quando você chorar, suas lágrimas serão recolhidas. Oh, aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Oh, quantos oraram e foram ouvidos no mundo espiritual e veio a resposta. Essa palavra está servindo para alguém. Quanto você já tem orado, quanto você já tem buscado e não tem chegado e não tem tido uma resposta sobre a tua vida. Oh, aleluia, pondera o teu coração, pondera a tua alma, o teu corpo, o teu espírito nessa palavra. Necessário é nascer de novo. Aleluia, nosso espírito tem que estar vivo na presença do Senhor para que a alma esteja passando por transformações. Sentimentos e desejos vêm da alma, mas do Espírito vem a razão para a existência de tudo. Oh, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo continue, que o teu Espírito continue falando a teu coração, através dessa mensagem, dessa palavra nessa noite. Necessário é nascer de novo. Olha o gabarito, olha a sabedoria de Nicodemos, um príncipe. Olha a sabedoria de um homem que tinha vários diplomas, que julgava a nação de Israel, e o Senhor vai dar o maior de todos os conselhos para ele. Nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nascer de novo para ver o reino dos céus. Oh, aleluia. E eu concluo essa mensagem, essa palavra dizendo: oh, aleluia, quando nós nascemos de novo, quando temos um encontro verdadeiro e real com Cristo, oh, aleluia, o mundo espiritual é descodificado, as cortinas é desvendada, é aberta, e então temos experiência, temos milagres, temos força e ânimo, temos o controle da alma pelo Espírito, e temos a submissão da alma para o Espírito e pelo Espírito de Deus. Bendito seja o Senhor, que essa noite o Senhor possa te renovar e te animar e te consolar e te confortar por essa palavra, e também te instruir acerca do teu futuro, acerca das tuas obras, acerca dos teus sentimentos e acerca das razões e das tuas emoções nessa noite. É hora, é momento de nós ponderarmos o coração na palavra do Senhor. E esta é a mensagem, essa é a palavra que Deus coloca no meu coração nessa noite, para a tua vida e para a nossa vida. Necessário é que algo nasça na nossa vida, mas nasça pelo Espírito de Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.